noite. É muito bom estarmos reunidos na casa do Senhor, como família, adorando ao nosso Deus que está conosco em todos os momentos. Você pode se colocar de pé, por favor? Vamos, com nosso coração muito grato, adorar o nome dEle, porque Ele já esteve conosco em muitos momentos, Ele está conosco agora e Ele estará conosco no futuro. Ele é um Deus presente, sempre presente. Creia nisso, amém? Estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Vi um outro na fornalha, dando junto a mim, vi um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha, conosco, Deus. Sobre as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Profetize sobre a sua vida. Se eu tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Andando junto a mim, há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha. Nem a vida, nada nos separará. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e para sempre será, para sempre. Se eu tropeçar, oh, só o teu nome, Jesus, é poderoso. Eu sei, sozinho não estarei. Há
ali. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá no alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os teus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro, fazendo o mar se abrir. e se preciso ser lembrado, como tu és pra mim. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. E eu me alegrarei, e eu me alegrarei na tua presença, Deus. Eu me alegrarei, eu me alegrarei, eu me alegrarei na tua presença, Deus. Tu és bom, em todo tempo és bom, em todo tempo és bom. Traga agora a sua memória como Deus é bom na sua vida. Oh, traga agora a sua memória e agradeça a Ele. Agradeça a Ele porque observe onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. Oh, é pela graça, é pela graça, e nós nem merecíamos estar aqui. Um Deus tão bom, um Deus tão bom. O poder que vence a morte vive dentro de você. O poder que vence a morte vive dentro de você. Obrigada, Jesus. Obrigada por ter nos resgatado. E nós nunca mais deixaremos o pecado nos escravizar novamente. Nunca mais nós nos entregaremos, ó Pai, para as paixões da carne. Nós queremos lutar contra isso. Nós queremos lutar e vencer pelo poder que há em Ti, pelo poder vivo, vivo que ressuscitou. Oh, Todo-Poderoso Jesus, Jesus, Te entregamos toda a nossa vida e declaramos que Tu és bom conosco. Obrigada, Deus, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua constância, mesmo diante de nós que somos, às vezes, tão inconstantes, mas nos torne parecidos contigo. Esse é o nosso desejo. Amém. Você pode se sentar. Graça e paz em nome de Jesus, que Deus possa ministrar a sua vida e que você possa ver a bondade desse Deus que está com você em todo e qualquer momento, inclusive em meio da fornalha, que não nos deixa e nem também nos desampara. Tem alguns avisos para passar a você. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas àquelas pessoas que estão hoje em pleno feriado. Muitas pessoas acabaram aproveitando para esticar um pouquinho mais e a preguiça tomou conta e acabaram permanecendo nas suas casas. Mas para você que veio aqui, eu tenho certeza que tem algo especial de Deus reservado para ministrar, para falar ao seu coração, e você vai sentir que valeu a pena sair da sua casa e vir a esse lugar essa noite para celebrar conosco. Primeiro aviso: amanhã cedo, quarta-feira, nós teremos a nossa manhã de oração, começa às 6h30, e eu convido você para estar conosco. E à noite, nós vamos começar uma série de estudos bíblicos que vai durar o mês de março. Serão 4 encontros para falarmos dos patriarcas até a entrada da Terra Prometida. Nós vamos cobrir todo o Novo Testamento até o final do ano.
Então serão 4 temporadas e começa a primeira temporada amanhã à noite, às 19h30. Temos a previsão de mais ou menos 1h30 de estudo, então às 9 horas seria o nosso encerramento. Então convidamos você, quer participar, não precisa fazer inscrição, passa a comparecer aqui ao templo, que nós estaremos ministrando uma série de estudos que vai durar 4 semanas aqui no mês de março, para que a gente possa aprender mais sobre o Antigo Testamento. Na quinta-feira, o aviso é para a Rede Fruto Maduro. Se você participa ou já está dentro dessa rede, sabe como funciona. Mas se você nunca veio, é para a melhor idade. Então, se você está próximo aos 60 anos ou neles já adiante, a gente convida você para vir aqui e participar às 14 horas. Conhece alguém que está solitário, sozinho, fica tarde em casa? Pode trazer também. Está aberto o convite para você trazer visitantes, homens e mulheres acima de 60 anos, para participar da Rede Fruto Maduro. Amanhã, quinta-feira, nós teremos às 14 horas aqui o encontro da rede. No sábado é o dia do bazar missionário. Então, das 8 da manhã até as 17 horas, é o dia do nosso bazar estar em funcionamento, e a gente pede sua colaboração e ajuda para divulgar agora. Obrigado pelas doações, pelo trabalho, pela participação, mas agora a gente pede para que você ajude a divulgar para a comunidade mais carente, inclusive, porque esse é o nosso objetivo, tanto abençoar os nossos missionários com os recursos financeiros, como também a comunidade, para ter acesso a bons itens de boa qualidade, num preço muito acessível, para abençoar também a nossa cidade. E no domingo, para finalizar nossos avisos, nós teremos aqui o nosso Assembleia da Igreja. Então, se você é membro da igreja, você é convocado para participar conosco. A diferença desse culto no domingo é que quando você chegar, haverá uma lista de chamada na entrada do templo. Então, você que é membro, batizado, professo da igreja, você precisa assinar a lista de chamada. E depois, pastor? Depois você vai participar do culto e vai receber o balanço financeiro da igreja em forma de exposição pelo tesoureiro aqui, e depois você vai tomar conhecimento de todas as contas que a igreja teve, todas as arrecadações e despesas do ano de 2021. É a nossa igreja prestando contas daquilo que você tem dado e ofertado nesse lugar. Que, aliás, eu quero agradecer muito. Deus abençoe pela sua generosidade. É através das suas mãos que nós podemos fazer mais e melhor. E é o que Deus tem nos dado condições também de sonhar mais por esse lugar, graças às ofertas que você tem trazido até esse lugar. Se você fez o seu voto missionário, o seu envelope já está pronto lá no fundo, tá bom? Lembra aquele voto que fez num domingo pela manhã e à noite aqui? O seu envelope já está pronto, o envelope azul do voto missionário. Pastor, eu quero contribuir. Envelope azul é para os missionários, envelope amarelo é um dízimo mensal, uma oferta mensal durante os meses do ano, e esse envelope em branco, se você está nos visitando e quer participar também, pode colocar o valor que você desejar no seu coração e vir aqui à frente devolver seu dízimo e sua oferta. Não veio preparado? Não tem problema, o importante é que você veio, e é isso que nós estamos felizes de hoje de poder ter você aqui conosco. Se você quiser e puder e estiver disponível, também pode ofertar conosco. Quero convidar você a se colocar em pé, por gentileza. Nós vamos devolver dízimos e as ofertas no altar do Senhor com essa canção celebrativa. E lembrando que a escola de música volta semana que vem, então nessa semana, pelo feriado prolongado, nós não tivemos condições de fazer as aulas inaugurais, mas semana que vem, quarta e quinta, você que deu o nome, começamos as aulas da escola de música. E a nossa campanha de oração, nós vamos fazer no final. Aproveitar que hoje nós estamos com um público menor e vamos orar todos juntos ao final da nossa celebração por todas as campanhas, de quem está começando até quem está finalizando hoje as 7 semanas de propósito no altar do Senhor. Vamos fazer isso juntos? Vamos devolver dízimos e ofertas? Pai, aí está em tuas mãos o que está nas mãos dos teus filhos, porque do Senhor temos recebido e do Senhor mesmo damos. Nós não damos o nosso dízimo, nós não damos o nosso dinheiro, nem damos o nosso salário, porque tudo que recebemos vem do Senhor. Então damos do Senhor para o Senhor como gesto de gratidão. Então, Pai, receba em adoração, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, antes de você vir aqui à frente devolver seu dízimo e a sua oferta com muita alegria, eu queria pedir a gentileza que você olhasse para o maior número de pessoas perto de você, cumprimentasse, desse um soquinho, desse um aperto de mão, desse um abraço se você tiver vontade, e dissesse para ela: valeu a pena você vir aqui essa noite. Valeu, não vai valer, já valeu em nome de Jesus. Oh
lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo, e tragaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo, e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo, e bradaremos grande ao Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Aleluia! glórias a teu nome. Nosso Deus é grande e poderoso. Aleluia. Nós ouvimos dos seus feitos no passado, ouvimos dos seus feitos agora também. Ele é um Deus poderoso. O que era e sempre será. Deus de milagres está aqui. Entregue a Ele o seu coração. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei,
Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é o nosso Deus. Aleluia, Tu és muito mais do que possamos declarar nessa noite, Senhor. Tu és muito mais do que declaramos nessa canção. Tu és muito mais, Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és o Senhor, Deus forte, todo poderoso é o Teu nome. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Tua glória, Senhor. Ah, quem há que podemos compará-lo? A quem podemos compará-lo? A Tua grandeza, a Tua bondade, as Tuas misericórdias, Senhor. Este é quem Tu és. Este é o Deus que adoramos. O Senhor que nos resgatou com graça, bondade e misericórdia. Receba, Senhor, toda adoração, todo louvor. Seja exaltado o Teu nome para todos sempre, que oramos no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz, queridos irmãos e irmãs. Amém. Pode sentar, por favor, queridos. Deus continue usando esses amados, queridos irmãos do Ministério de Louvor, assim como toda a equipe, que alegramos tanto de servir ao Senhor. Irmãos meus, nós cremos que o Senhor, Ele prometeu para todo aquele que nele crê uma vida em abundância. Se há uma coisa que nós já podemos viver toda a nossa vida, segundo a segundo, já engrandecendo ao Senhor pela salvação, ainda assim, Ele prometeu nos abençoar desde que submetamos e pela fé venhamos sujeitar aos princípios uma vida melhor. E nessa noite, irmãos meus, nós temos um tema que eu acredito que seja necessário compreendermos a importância deste tema, para que possamos assim viver melhor com a graça do Senhor. Permaneça firme em suas convicções. Queridos, se tem uma coisa tão importante em nossa vida, é a convicção. Hebreus 11 vai definir que a fé, ela é uma convicção, é uma certeza, é convicto de algo, uma coisa que você não abre mão por nada. Sabe, irmão, se tem uma coisa que eu e você podemos ser provados, e cada vez mais que somos provados, mais aumentará é a nossa fé. Quanto mais provar a nossa fé, mais ainda nós iremos crescer na fé, porque a nossa convicção está apoiada na palavra de Deus, a qual sustenta a nossa fé. E isso é tão importante, irmãos. Eu tenho falado para algumas pessoas: olha, não tenha medo de questionar a sua fé,
Porque se você questionar a sua fé e ela estiver sendo sustentada pela palavra de Deus, isso fará que você aumente mais ainda a sua convicção, sua certeza, a sua confiança. A dúvida é necessário para que possa despertar, olha, eu tenho mais certeza ainda, essa dúvida trouxe mais certeza naquilo que eu acredito, ou essa dúvida fez remover e cair por terra alguns conceitos que até então eu estava acreditando que foi gerado em mim, talvez desde a infância eu acreditei que era assim, sempre assim, nunca questionei. Eu acredito que eu e você estamos aqui por uma convicção muito clara, a qual o Espírito Santo de Deus revelou a mim e a você, a verdade. O convencimento pela verdade, uma convicção que nós cremos, sabemos a verdade tem um nome, e este nome é Jesus, é uma convicção da verdade, há uma convicção em nós, irmãos, que é pelo conhecimento da verdade, e um convencimento, uma convicção que foi pela própria ação do Espírito Santo em nós, que nos convence dos pecados, do juízo, da justiça. Ele que nos convence. Quando Ele nos convence, Ele está removendo todo o engano, toda sofisma, toda mentira, e imprimindo em nosso coração a verdade, ao qual você não abre mão, ao qual você não tem dúvida. Pode falar o que for, não existe outro caminho a não ser Jesus. Podem falar o que quiser, não importa a influência de qualquer multidão, não importa o que digam, eu acredito na palavra de Deus e que sustenta essa minha convicção. A convicção está apoiada na palavra, sustentada na palavra de Deus. Não podemos abrir mão dessa convicção. A convicção é uma coisa muito importante em nossa vida, queridos. É a razão que muitos, quando não têm, logo naufragam nas influências, logo são levados pelos ventos de doutrinas, quando não tem uma convicção da verdade. Não tem uma certeza daquilo que realmente foi ministrado ao seu coração, daquilo que ouviu da palavra de Deus. Eu acredito que quando ouvimos a palavra de Deus e recebemos a edificação dela, é para que aumente mais e mais a nossa convicção. E permanecer firmes a nossa convicção, irmãos meus, nesses dias, sinceramente, está sendo um grande desafio. Permanecer firme em nossas convicções. E a palavra de Deus vai nos falar, daqui a pouco nós vamos apresentar um personagem, bem provável talvez para nos ensinar algo sobre a importância de permanecer firme nas convicções. Mas reparem uma coisa muito importante, irmãos meus, a convicção é tudo, ao ponto se perdê-la, nos perdemos. Um certo pastor, que não preciso dizer o nome, que declarou isso, talvez seja esse que vos fala, mas... Estou brincando, irmãos. A convicção é tudo. Sinceramente, eu compreendi. O Senhor estava ministrando no meu coração nessa palavra. A convicção é tudo. Tudo, irmãos. Se você perder a convicção, você se perde. Se você perder a certeza, você se perde. Quando nós temos a certeza, uma convicção, irmãos, nada. Não importa as circunstâncias, mas tem uma convicção que me sustenta. Agora, quando perdemos a convicção, irmãos, nós seremos levados por circunstâncias, somos levados por momentos, e é por isso que é necessário nós entendermos a importância de alimentar mais e mais a nossa convicção. Isso é andando na presença do Senhor, isso é fortalecendo mais e mais através da palavra do nosso Deus. Outra coisa, irmãos, o que tem poder de afetar a convicção? Eu acredito que importa entendermos isso. O que tem poder de afetar a nossa convicção? Talvez você já passou por algumas crises, você sim, irmãos, sinceramente, domingo até ministramos sobre testemunho, tremendo quando ouvimos aqueles que estavam nas trevas, agora está na luz, ele conta como foi o processo da sua conversão, é maravilhoso isso, é tremendo, mas irmãos, como é triste saber daquele que está na luz e volta para as trevas. Aquele que andou em Cristo, estava nos caminhos do Senhor e hoje é só lembrança. Hoje só vive de experiência do passado. Hoje é até delicado quando você, por exemplo, vai ver pessoas das mais vulneráveis morando na rua. Você muitas vezes vai evangelizar um evangelista. Antes de você citar alguma coisa, já está completando toda a frase, todo o versículo.
A questão é a convicção de conhecer a Cristo e andar por meio da fé. Mas o que tem poder de afetar nossa convicção, irmão, sendo que se afetar nossa convicção a gente se perde? Se roubar de nós a nossa certeza que nos sustenta a andar na verdade, logo a gente se perde. Então, como blindar ou guardar nosso coração ao saber que ela pode ser afetada? Sabe, irmãos, o que tem poder, uma coisa muito sutil: medo de rejeição. Quantas pessoas têm abrido mão da sua convicção pelo medo? O medo, a necessidade de ser aceito, a necessidade, um medo da rejeição, um profundo medo da rejeição. Sabe, um medo que ela não se importa tanto dos seus princípios, ela não se importa tanto da sua consciência, desde que ela sinta, ainda que seja por um momento, um alívio por ser aceita. Aí ela sujeita e logo vai abrindo mão das suas convicções simplesmente pelo medo da rejeição, medo de ser rejeitado. E quer saber, irmãos meus, a origem da dependência de aprovação está nisso, está no medo da rejeição. É uma coisa sutil. Quantas vezes negociamos, você não precisa se manifestar aqui, não precisa levantar as suas mãos, mas quantas vezes agimos contra a nossa consciência para agradar alguém? É isso que é medo de rejeição, isso que é negar a fé, isso que é negar sutilmente e deixar que venha afetar a nossa convicção. É quando se deixamos te levar, eu estava certo, até você perdeu o teu sono, poxa vida, eu sabia que estava errado, eu estava incomodado aqui, era o Espírito Santo me incomodando, mas não tinha como se agradar aquela pessoa que me impressionou, era uma situação que me influenciou, era um momento lá que eu não consegui me posicionar. Que isso, irmãos? Isso é negar a Jesus. Sabia que negamos a Jesus quando é golpeada nossa convicção? Às vezes não verbalizando, eu nego Jesus, eu abro mão da minha fé, eu nego Jesus. Não declaramos isso, é claro, mas quando não mantemos firmes as nossas convicções pelo fato de agradar alguém a fim de ter aceitação, estamos negando a verdade. Ora, estamos negando a Jesus. E quantas vezes negamos a Jesus dessa maneira, irmãos? Por negar a verdade, porque todo aquele que negar a verdade nega a Jesus. Simplesmente por agradar, por um momento que seja, agradar uma pessoa, e mesmo sabendo que aquilo é errado, mas e aí, como é que vai ser a minha situação? Muitas vezes, irmãos, a gente usa até mesmo de uma nossa posição para agir, mas não agimos nos princípios. Daqui a pouco nós vamos falar de uma pessoa que ela usou da sua posição para agir de uma maneira para ter aceitação, para não perder a sua boa reputação, porém não agiu na sua consciência. E quantas vezes, irmãos, a gente age assim, e isso vai atingindo a nossa convicção. Porque logo a gente tem momentos que a gente vive uma inconstância, ora firme, ora desanimado, ora certeza de adorar ao Senhor, de servir a Deus, e logo a gente se desanima, é por estar negociando a nossa convicção, e a gente nem percebe. Você quer uma revelação clara do Espírito Santo de Deus? Abra o seu coração, ouça isso. É exatamente isso, irmãos meus. E o personagem que gostaríamos de compartilhar se encontra em Marcos. Se você trouxe a sua Bíblia, se você não trouxe, mas eu creio que foi a Bíblia que trouxe você aqui, amém por isso, podemos usar esse recurso, e você pode acompanhar também daqui a pouco a leitura. O Evangelho de Cristo, narrado em Marcos, no capítulo 6, fala sobre uma atitude de Herodes. Herodes, uma definição dele é a pessoa que violou a própria consciência. Ele é um grande exemplo para nós, irmãos, não por causa do seu poder, mas por causa do seu medo. Nós iremos entrar agora num cenário. Eu quero que você imagine um cenário e veja, e se você se identifica com isso, e procure se perceber, irmãos, o mais sincero, o mais honesto com você, para que o Senhor possa ministrar tanto ao seu coração nessa noite, porque ele representa uma pessoa que violou a própria consciência. Ele sabia que deveria fazer, mas não fez. Sabia.
Em Tiago fala sobre isso, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Sabe, irmãos, o que é necessário? Ter mais conhecimento da palavra ou coragem para se posicionar. Coragem. Muitas vezes sabemos a vontade de Deus, a questão é coragem para andar na vontade de Deus. Coragem, porque saiba de uma coisa: se você está decidido, decidida a honrar e viver a vontade de Deus e viver uma ainda melhor, prepare-se para desagradar pessoas. Prepare-se para desagradar a pessoa se você está disposta a realmente agradar a Deus. Quer andar na vontade de Deus? Então tenha coragem, até mesmo de desagradar pessoas. Porque convicção, andar na convicção é isso. Nem todos que partilham a sua volta têm a mesma convicção que você tem. É por isso que há divergências, e haverá divergências. É por isso que muitos não compreenderão o seu posicionamento. Somente aqueles que têm o mesmo Espírito que está em você, o mesmo discernimento, a mesma compreensão da palavra, que irá te encorajar. Muito bem, continue firme. E olhando para a história deste homem, queridos, embora inicia antes, quando diz no verso 16, Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Isso porque Jesus havia enviado seus discípulos para pregar o evangelho e deu a eles autoridade para expulsar demônios e operar curas e milagres. Eles foram de 2 em 2 nas aldeias, nas cidades, anunciar o evangelho. Começou a haver um movimento glorioso. Não só Jesus operava milagres, mas os discípulos, pela autoridade de Jesus, começou também uma manifestação gloriosa. Logo, a fama de Jesus aumentou mais ainda. Os discípulos começaram também a ter uma influência muito grande, e algumas pessoas da multidão começaram a dizer: mas quem é este? Será que é Elias? Será que é um dos profetas? Aí alguns diziam: não, talvez seja João Batista, mas ele foi morto. É interessante que Marcos interrompe essa narrativa, irmãos, para falar do acontecimento de João Batista, o que aconteceu com ele. Aí o próprio Herodes, ele questionando: mas quem será que é este que está fazendo milagre? Provavelmente é o João Batista que ressuscitou dentre os mortos. Ele disse, porém, ouvindo isso, disse: é João a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Imagina agora, eu penso, a tensão em alguém que violou sua própria consciência, por não ter um posicionamento de agir pela convicção, acabou executando um inocente à morte, de uma forma cruel ainda e violenta. Verso 17 diz: porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com o qual Herodes havia casado. Vai entendendo a situação aqui, irmãos meus, caso você ainda não tivesse lido, não tem conhecimento ainda dessa passagem. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Isso é adultério, isso é pecado. Agora veja, irmãos, o que me impacta demais a vida de João Batista, embora o personagem nós gostaríamos de enfatizar aqui um pouco de Herodes, mas preste atenção numa coisa: alguém que é movido pela convicção não tem medo de se posicionar pela verdade, ainda que seja confrontar um rei, ainda que seja para confrontar um governador. Você tem coragem de confrontar alguém que esteja talvez numa posição, seja acima de você, porém está rompendo princípios, mas e está fazendo você também a pecar junto? É o caso, por exemplo, em Efésios está uma palavra tão pastoral que diz assim: não sejais cúmplices das obras infrutíferas. Não seja cúmplice. Por exemplo, é o caso. Isso eu tive conhecimento só em Rolândia. Eu acredito que aqui não deve ter esses acontecimentos. Por exemplo, é o caso em que toca o telefone, você atende e ali é alguém querendo falar com seu patrão, com seu chefe, e ela diz: diga que eu não estou aqui. Diga que eu não estou. E aí o que você faz? Pela sua convicção, pela verdade que você tem, olha, eu não posso mentir, eu não vou dizer mentira, mentira é pecado, e quando eu peco, trata-se de uma questão até de paternidade, porque o diabo é o pai da mentira.
Quando eu minto, é uma questão de sujeitar a paternidade do diabo. Então, a minha consciência, não, mas eu não vou mentir. Mas ele pediu, ele é meu chefe, ele não sei o que. E aí, irmãos, nessas horas, eu aconselhei uma pessoa que ela foi dispensada do seu trabalho porque ela se posicionou, porque ela foi várias vezes orientada a mentir diante de uma situação. Ela disse: olha, pode mandar embora, mas eu não vou me comprometer nesse erro. E assim foi honrada, portas se abriram na vida dela tremendamente, irmãos. E quantas vezes a gente é cúmplice de pecado alheio, por não se posicionar, mesmo que nós temos a consciência daquilo que é errado. João Batista, irmãos, ele era praticamente o conselheiro de Herodes, era alguém que ministrava ele, aconselhava, tudo estava indo bem até que ele tropeçou, até que ele tomou a mulher do irmão dele, o governador, e casou-se com ela. E João começou a confrontar: não é lícito você possuir isso, você não tem direito de fazer isso, isso é pecado. Sabe, irmãos, e às vezes a gente assim, não, mas a pessoa vai ficar chateada comigo, mas espera lá, irmãos, como você consegue suportar viver com você mesmo depois? Eu não consigo viver mais comigo mesmo, irmãos, é insuportável. Viver comigo mesmo de uma maneira assim, ao saber que eu negligenciei a palavra de Deus, e eu tive uma oportunidade de ser íntegro, de revelar Cristo. Como você suporta viver assim? É insuportável, irmãos. Herodias, por isso, irmãos, o que ela fazia? Odiava João Batista, queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Preste atenção agora, porque Herodes temia João. O ponto, irmãos, deste versículo é este, dessa passagem é essa aqui, ó. Porque Herodes sabia que temia João, sabendo que era homem justo e santo, e mantinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Agora vem comigo, irmãos, olha só esse versículo. Herodes, ele sabia que João era o quê? Um homem justo, um homem santo, um homem que não tinha como apontar uma culpa para ele, e mesmo assim, por influência da sua mulher, mandou prendê-lo. Primeira coisa, já começou a comprometer a sua convicção, já começou a comprometer a sua consciência daquilo que é certo e errado. Você sabe que ele é um homem santo, um homem justo, e ele gostava de ouvir, sabia que João trazia a palavra que revelava o coração dele, e diz, irmãos, que chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais. Preste atenção, irmãos, esse dia aqui, um dia favorável, ele resistiu até então, o desejo da mulher ir embora, manda matá-lo, não, prender está bom, ainda assim ele já estava negociando a sua consciência, mas um dia favorável, em que era a festa, aniversário do rei, ele deu um grande banquete às autoridades, aos oficiais, e militares, pessoas de autoridades, pessoas importantes da Galileia. E veja bem, a filha de Herodias entrou no salão e dançando, agradou a Herodes e aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. Sabia que tem uma coisa, irmãos, que não tem volta em nossa vida, são as palavras. Tem um livro interessante, Joyce Meyer diz que eu e minha boca grande, é interessante, só o título já cativa, não é? Eu e a minha boca grande, coisas que a gente fala e ficamos refém do outro. Olha só, essa jovem dançou de tal maneira ali, uma dança sensual, que cativou todo mundo, e Herodes caiu na armadilha, porque essa era a intenção, de ganhá-lo de tal maneira para que ele declarasse isso, fazer um juramento: o que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. O que você acha que ela foi pedir? Ela foi até a mãe dela, ó o versículo seguinte,
ela foi até a mãe dela e perguntou: o que pedirei? A mãe, que ela respondeu? A cabeça de João Batista. Agora, eu imagino o cenário, irmãos, no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora, não pense duas vezes, não pense muito, não volte atrás, você fez um juramento, você se comprometeu, o Senhor me dê no prato a cabeça de João Batista. E você sabe, você imagina qual foi a reação logo deste homem, que sabe que comprometeu a sua consciência, sabe que violentou a sua consciência, violou a sua consciência, porque ele sabia que tratava-se de um homem inocente, um homem justo, um homem temente a Deus, um profeta de Deus. Não deu outra, irmão. Simplesmente o que aconteceu, o rei ficou muito triste, por causa do seu juramento, por ter comprometido, por ter falado, deu autoridade a ela, para fazer o que quisesse agora, lhe deu autoridade. Agora, como voltar atrás? Como voltar atrás de uma palavra, irmãos? Sabe, queridos, nós precisamos muito de humildade e coragem para voltar atrás, se necessário, para resgatar nossa consciência. Voltar atrás para resgatar, irmãos, coisas que a gente foi precipitado em fazer uma aliança, sem consultar a Deus, em assumir coisas sem consultar a Deus. Assinei, e agora como pegar isso de volta? Como anular isso? Irmãos, é clamar muita misericórdia de Deus, deixa eu dizer isso, para resgatar novamente assim a paz, o sossego em sua alma, porque quando você é precipitado, olha, isso vai custar até mesmo os seus princípios, você vai ficar refém disso. Mas ele não teve coragem, por causa do juramento que ele havia feito. Agora veja bem, como seria a reputação dele, se ele voltasse atrás, mesmo sabendo, olha, tudo menos isso. Eu imagino que o desejo dele na hora era declarar isso: olha, pode pedir até metade do meu reino, menos isso, porque eu sei que trata-se de uma pessoa justa. Mas você acha que teve coragem? Não, porque ele estava cercado por pessoas, aliados da política, ele estava cercado por pessoas de grande influência, que talvez o admiravam como uma pessoa que tinha um posicionamento firme. E assim, irmãos, devido a essa pressão, dessa influência, ele golpeou a sua própria convicção. Ele se manteve firme na sua convicção? Não, irmãos. Nessas horas seria coragem, neste contexto, de se levantar: pera lá, eu volto atrás agora, anulo esse juramento, com exceção de uma coisa: desde que não comprometa os meus princípios nem a minha consciência. Irmãos, nós estamos cercados por tantas coisas, existem tantos mercados, profissões que nós podemos envolver hoje, mas você tem que entender uma coisa: independente da sua formação, independente da sua profissão, entenda, você é antes um cidadão de Deus nessa terra. Você é antes um filho de Deus, a qual a natureza clama para a manifestação dos filhos de Deus nesses dias. Entenda, independente do seu papel, independente do seu trabalho, independente da sua posição, quer sua vida pública ou não. Entenda, antes de tudo isso, vem a sua consciência para com Deus, vem a sua vida para com Deus, e isso realmente importa. Mas o nosso posicionamento, irmãos, diante de tudo isso, vai depender o quanto eu e você temos de convicção. Porque se não tivermos convicção, irmãos, nós ficaremos refém do medo, o medo de ser aceito, o medo para, será que eu vou ser aceito? Se eu fizer isso agora, eu vou perder alguns votos depois. Talvez Herodes, como uma figura política, também deparou numa situação assim, o medo de rejeição. Se eu voltar atrás dessa palavra agora, olha, golpeou ele de uma maneira, irmãos, uma situação, olha, peguei você, foi fisgado pela palavra. Desde que não comprometa a minha consciência para com Deus, irmãos, os demais coisas podemos caminhar, desde que não comprometa a nossa consciência com Deus, desde que não comprometa os princípios das quais eu creio. É tremendo de ver pessoas que hoje estão em mídia, que Deus colocou para honrar o nome dEle, não se envergonhar do Evangelho por nada, de afirmar sua fé em Deus, mas estão eles sendo sustentados por uma convicção. E a pergunta, irmãos, que nós podemos diante de toda essa palavra é: quer viver melhor? Primeira coisa, irmãos, diante desse contexto, não deixe que as suas convicções sejam afetadas por agradar o outro.
É a primeira coisa que nós devemos compreender, irmãos. Não deixe que as suas convicções sejam afetadas por agradar o outro. Sabe, irmãos, para agradar as pessoas, é verdade, como nós já ouvimos algumas vezes dizer assim, olha, nem mesmo Jesus agradou as pessoas. Nem mesmo Deus pode agradar todo mundo. É verdade, irmãos, nessa hora mesmo, olha que chuva abençoada. Talvez aqui em nosso meio alguns estão levantando as mãos para os céus, dizendo glória a Deus pela chuva, outros dizendo, mas chovendo. Enquanto para alguns é motivo de gratidão, outros é motivo de murmuração. Onde eu me identifico, meu Deus do céu? Onde eu me identifico? Não deixe que as suas convicções sejam afetadas por agradar o outro, irmãos. Nós não vamos conseguir isso. E sabe, eu fico preocupado, irmãos, com isso, porque essa palavra se aplica quando pensamos no jovem casal, na jovem que está se guardando, ou deveria se guardar para a sua noite tão especial, de ter um casamento lindo, santificado, mas para agradar o outro acaba cedendo a sua consciência. Ela sabe que está errado, mas por que está fazendo? Para agradar. E a pressão? Prova que me ama. E muitos perdem esses princípios, jovens perdem uma pureza no namoro, no relacionamento. Elas não sabem? Estão na ignorância? Não, pior de tudo, estão pecando contra o próprio conhecimento. Uma coisa é pecarmos na ignorância, irmãos meus, outra coisa é pecarmos no conhecimento. Pecar contra o conhecimento. Pecar contra a ignorância verdadeiramente eu não sabia, quando Deus abre os nossos olhos e a gente se percebe, misericórdia, quanta tolice, a qual me envergonho. Mas pecar contra o conhecimento é você mesmo estando diante de um ato a qual você está submetendo para agradar o outro, para ser aceito pelo outro, e dentro de você já a sua consciência pesando, te incomodando, mas ainda assim sujeitando. Irmãos, permaneça firme em suas convicções. Se alguém não respeitar a sua convicção, se ela estiver sendo sustentada pela palavra de Deus, porque não é pessoa de Deus para a sua vida. Se não respeitar você pelo seu posicionamento, por você ter uma convicção da verdade da palavra de Deus, não era a pessoa para andar junto com você, não era a pessoa certa para ser um sócio, não é a pessoa certa para ser o seu amigo. Alguém que faz você adulterar a sua convicção, prostituir a sua convicção, negar a sua convicção e assim negar a Jesus. Não deixe que as suas convicções sejam afetadas por agradar o outro. No dia seguinte vem o desespero, baixa aquela angústia. Ah, meu Deus! A consciência é um meio de uma comunicação tão clara que o Senhor fala conosco. Pequei. E a convicção, mesmo sabendo, mesmo ciente, está vendo, irmãos? O medo da rejeição, de ser aceito. A nossa convicção, irmãos, tem que estar tão acima, tão firme a nossa convicção, porque realmente, irmãos, se eu e você agradarmos a Deus, não importa quem a gente vai desagradar. Por outro lado, é verdade, se desagradarmos a Deus, não importa quem a gente vai agradar. Herodes foi tão infeliz, porque logo ele foi golpeado pelas suas emoções, em um relacionamento que não era direito, não era correto. Logo ele foi exposto diante de um cenário que não teve como ele se posicionar, mesmo contra a sua própria consciência. Quantos momentos nós estamos sendo expostos, irmãos, e nessas horas a gente tem que revelar a nossa convicção, a certeza do quanto a gente realmente crê. Se quer viver melhor, irmãos meus, aceite a verdade, que não conseguirá agradar a todo mundo. Aceite isso. Agrade somente naquilo que for para edificação, como dizem Romanos. Cada um agrade o próximo naquilo que for boa para edificação. Agradar se for para abençoar, se for realmente um propósito de edificar. E por fim, queridos,
para a gente concluir. Ponha Deus em primeiro lugar e tudo mais irá para o lugar certo. Quando a gente coloca em Deus em primeiro lugar, irmãos, as demais coisas, elas vão para o lugar certo. Quando você tem uma plena convicção, a sua vida com o Senhor, irmãos, tudo vai para o lugar certo. Sabe, tem coisa que o Espírito Santo de Deus está nos guardando, irmãos, nesses dias, a gente não se comprometer e não negar a nossa convicção. O Senhor me trouxe a lembrança, certa vez eu estava em um grupo de pessoas, não era do meu convívio, mas eu estava lá naquele dia, eu era ainda adolescente e recordo de um fato. Um desses pegou o calçado de um daqueles jogadores de futebol e escondeu. Eu vi tudo aquilo. Eles fizeram por maldade, eles fizeram para roubar mesmo. Eu vi tudo aquilo. Aquilo me incomodou de tal maneira que eu, naquele momento ingênuo, peguei. O rapaz ficou desesperado procurando um calçado, ninguém falava nada, mas eu sabia. E eu fui levantar para ir lá pegar para ele, e logo um rapaz do meu lado pegou meu braço e disse: não faz isso não, você está louco? Eu fiquei tão mal, chorei arrependido por aquilo. O resultado de tudo isso é que o rapaz foi embora descalço. E a minha consciência foi num peso tão grande. E eu lembro claramente que aquilo assim, entendi uma coisa: isso não é lugar para mim. Se eu não posso expor a minha convicção aqui de ser íntegro, não é lugar para mim. Este ambiente não é para mim. Como realmente nunca voltei lá mais. Não é mais para mim. Isso aqui a gente, não importa a nossa consciência, se está certo ou está errado, desde que seja oportunista, não é um ambiente para mim. Eu quero orar, irmãos, neste momento, porque se tem uma coisa que eu e você devemos guardar até o último respirar, nossa vida, é a nossa fé, a nossa convicção, de não negar a nossa convicção, de você ser firme, não negociar a sua convicção por nada, ainda que venha desagradar. Você viu alguém que comprometeu a consciência, comprometeu a sua consciência, a sua convicção, autorizou o assassinato de um homem santo de Deus. Quero orar neste momento, irmãos. Se coloque de pé, queridos. Quero chamar os amados do louvor aqui. Quero fazer um apelo, mesmo no seu lugar, mas coloque a mão sobre o teu coração e clame: Senhor, ajuda-me. Porque quantas vezes tenho negado o teu santo nome ao simplesmente agir contra a minha consciência, contra a verdade, contra o conhecimento da verdade. Quantas vezes cedi para agradar o outro, enquanto a minha consciência estava um peso, o Senhor falando comigo, trazendo um sentimento de reprovação, que aquilo era errado. Mesmo assim, irmãos meus, como a gente é vulnerável. Ajuda-nos, Senhor. Quero encorajar você a derramar seu coração na presença do Senhor enquanto ministrar essa canção, que você aproveite esse momento e se derrame na presença do Senhor. Expõe seu coração na presença do Senhor neste momento. Você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não tenho
louvor está adorando. Você que está na primeira semana, segunda semana, até a sétima, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. O Ministério de Intercessão fica posicionado às laterais. E que os irmãos que estão em campanha, que vão começar a campanha enquanto nós adoramos com essa linda canção, podem vir aqui à frente. Declarar isso juntos enquanto o ministério adora. Nada, Senhor. Nada, Senhor. Te adoramos, Jesus. Escuta isso que o Senhor está ministrando ao seu coração. Vamos dizer mais uma vez, não há nada. Nada melhor.
Sim, Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite. E agradecemos, Pai, porque a Tua palavra nos libera a viver o melhor do Senhor. Nós queremos viver melhor. E sabemos que isso não é possível acontecer sem Jesus. E sem amar a Jesus, sem posicionar Jesus no lugar devido. Então que essa noite o Senhor tome o Teu trono de glória, o Teu lugar de honra, e permaneça firme, ó Deus, em nossas convicções, para que nós sejamos sempre defensores da verdade, da justiça e da graça do Senhor em nossas vidas. E como igreja nós possamos viver tempos melhores, defendendo a verdade e defendendo o caminho que é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar por um minutinho, por gentileza? Só passar algumas orientações para a finalização da nossa celebração. Como está chovendo forte lá fora, as crianças vão sair aqui por essa porta e vão ficar aqui à frente para os pais virem buscar. Então eu preciso dessa orientação, senão você vai tomar chuva e seu filho não vai estar lá no salão ao lado. Então os pais que têm filhos no departamento, na Rede Kids, fiquem aqui nesse momento que nós vamos trazer seus filhos aqui à frente. E os irmãos que não têm filhos, que podem sair com calma, com tranquilidade, nossos irmãos estão lá fora com guarda-chuvas para levar vocês até os seus veículos, para que possam sair também com conforto nesse lugar, tá bom? Deus abençoe e uma boa semana a todos.